Boa noite a todos. Quero aqui agradecer mais uma vez a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje nesta Casa de Leis para tratarmos de um assunto muito sério, que é a prestação de contas, né? O julgamento das contas do exercício de 2021 da administração Artemio Silva Oliveira. Quero agradecer a presença de todos os nobres vereadores, agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo através da live, agradecer a todas as pessoas que nos assistem também aqui na plenária, agradecer a presença do vice-prefeito Robson Santiago, da primeira-dama Eni Lobato e do prefeito municipal Artemio Oliveira. E em seu nome eu saúdo e cumprimento a toda a equipe de governo. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadoras para verificação de quórum. Obrigado, presidente. Vereador Adailton da Silva Reis. Vereadora Adna Gomes Martins. Vereadora Cláudia Artemisa Nascimento da Silva. Vereador Claudenor Alves da Silva. Vereador Evandro de Lima Souza. Vereador Eleildo Oliveira Simeão. Vereador Isaac dos Santos Farias, presente. Vereador José Alessandro Bezerra da Silva. Vereador Luciano Gonçalves Rodrigues. Vereador Luiz Ribeiro de Souza. Vereador Mardoni Jones Martins Duarte. Vereador Railton da Silva. Vereador Sérgio da Silva Costa. Sobre a bênção e a proteção de Deus, declaro aberta a segunda sessão de julgamento do exercício de 2025. Convido o vereador Railton da Silva que proceda à leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Estaremos lendo a palavra do Senhor no livro de Romanos, e o capítulo 13 e o versículo 1 em diante. Toda autoridade, todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temer quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Palavra do Senhor. Passaremos para a primeira parte da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das seguintes matérias que deverão ser apreciadas. Parecer conclusivo de número 002/2025 da Comissão de Finanças e Orçamento, do relatório, processo 11.5001/2021, 1000, resolução número 16.543 de 2023, órgão Prefeitura Municipal de Pixã do Pará, assunto prestação de contas exercício 2021,
Responsável, Artemis Silva de Oliveira. Relator, vereador Railton da Silva. De acordo com o processo número 11.5001/2021-1000 e resolução número 16.543, de 25 de maio de 2023, ambos do Tribunal de Contas dos Municípios, TCM Pará, apresentamos este parecer conclusivo elaborado pela Comissão de Finanças e Orçamento, referente à análise das contas da Prefeitura de Pixuna do Pará do exercício financeiro 2021, sob a responsabilidade do senhor Artemis Silva de Oliveira. Após o estudo cuidadoso e minucioso das informações contábeis e documentos apresentados, é possível constatar a existência de algumas inconsistências contábeis, mas que não comprometeram a integridade e a transparência dos registros financeiros do município durante o ano de 2021. Conforme a 6ª Controladoria, que elaborou o relatório técnico final, subsidiando o voto e a emissão de parecer prévio do relator do mencionado processo, as improbidades ali identificadas foram defendidas pelo ordenador de despesa, onde aqui extraímos as principais. De governo, não foi informada a arrecadação de receita da dívida ativa no exercício financeiro de 2021, o que infringe o artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O quadro anual da dívida ativa não foi enviado como parte do Balanço Geral de 2021, descumprindo a Instrução Normativa 02 de 2019 do Tribunal de Contas. Houve descumprimento do artigo 212 da Constituição Federal, com a aplicação de apenas 23,98% da receita de impostos arrecadados e transferidos na função Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, abaixo do limite mínimo de 25%. O município atingiu 95,41% das exigências da Matriz Única da Transparência Pública com o conceito bom, mas não as cumpriu na integralidade. Apesar das pendências, o parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios foi favorável à aprovação das contas com ressalva. O relator do processo foi enfático em contextualizar que, no seu entendimento, algumas inconsistências se configuram como falha formal, que não prejudicam a análise das contas e não obstam a aprovação, sendo passível de aplicação de multa na forma regimental. Como exemplo, cita-se a improbidade do não envio de multa na forma regimental. Como exemplo, cita-se a improbidade do não envio do quadro anual da dívida ativa, o que, segundo sua análise, configura falha formal de pouca gravidade, pois não prejudicou a análise das contas, sendo passível de aplicação de multa na forma regimental, com recomendação para que a Prefeitura Municipal promova o planejamento para a inscrição dos débitos tributários e não tributários na dívida ativa do município e a cobrança dos respectivos créditos, a fim de cumprir o disposto no artigo 12, incisos 2 e 3, item 27, anexo 1 da Instrução Normativa 02 de 2019 do TCM. Em relação ao citado descumprimento do artigo 212 da Constituição Federal, decorrente da aplicação no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação no exercício financeiro de 2021, no valor de R$ 15.604.019,30, que correspondeu a 23,98% do total da receita de impostos arrecadados e transferidos, no montante de R$ 65.068.362,49. Chamamos a atenção para a edição da Emenda Constitucional 119, de 27 de abril de 2022, que impede a responsabilização administrativa, civil ou criminal pelo descumprimento dos municípios e seus agentes públicos, exclusivamente nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, do disposto do caput do artigo 212 da Constituição Federal, em decorrência do estado de calamidade pública provocado pela pandemia Covid-19, ocorrido em 2020, onde aplica-se o princípio da insignificância no descumprimento dos percentuais, conforme fundamentado em julgados anteriores similares deste tribunal, a respeito do não cumprimento do limite mínimo dos recursos vinculados à educação. Em atenção
aos princípios constitucionais contraditória e ampla defesa, esculpido no artigo 5º da Carta Magna, o senhor gestor Artemis Silva de Oliveira foi devidamente notificado no dia 25 de 9 de 2025 para apresentar, no prazo de 15 dias úteis, a defesa em face do parecer preliminar desta comissão de Finanças e Orçamento. A defesa foi apresentada de forma tempestiva, razão pelo qual passo a análise. Inciso 2 da análise. Em sua defesa, o gestor municipal, senhor Artemis Silva de Oliveira, apresentou as seguintes alegações, das quais destacamos. Abre aspas. Nesse sentido, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé, deve-se compreender que as improbidades detectadas se inserem no contexto de ajustes administrativos e institucionais típicos do início de mandato, desprovidas de gravidade material e sem qualquer reflexo lesivo ao erário municipal. Inciso 3 do contexto excepcional da pandemia da Covid-19. Abre aspas. Importa destacar que o exercício financeiro de 2021 esteve marcado pelos efeitos diretos e indiretos da pandemia da Covid-19, que impactaram a execução orçamentária, a arrecadação tributária e o cumprimento das metas fiscais e legais por parte dos entes municipais em todo o país. A crise sanitária declarada emergência de saúde pública e de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde e no âmbito nacional pelo Ministério da Saúde, impôs aos gestores municipais uma atuação voltada prioritariamente à proteção da vida, à manutenção dos serviços essenciais e à reorganização da rede pública de saúde e assistência social, circunstâncias que afetaram o desempenho regular de outras áreas, notadamente da educação e da gestão de pessoal. Ainda, fecha aspas, ainda em sede de defesa frisou-se que, abre aspas, cumpre ressaltar ainda que o gestor acolheu as recomendações do Tribunal de Contas, promovendo ações de esforços ao controle interno, aperfeiçoamento dos procedimentos licitatórios, além da capacitação de servidores das áreas contábil, financeira e de planejamento, buscando a conformidade às normas legais. Assim, restou demonstrado o compromisso deste prefeito com a melhoria contínua da administração pública municipal, reafirmando que eventuais falhas formais não comprometem a probidade, a legalidade e a lisura da gestão, não havendo fundamento jurídico para que os apontamentos sirvam de obstáculo à aprovação das contas anuais. Fecha aspas. Após uma análise cuidadosa e minuciosa da defesa apresentada, verifico a presença de razões suficientes para manter o posicionamento preliminar desta Comissão de Finanças e Orçamento pela aprovação das contas do exercício 2021, reforçando a opinião fixada no processo mencionado do Tribunal de Contas e a resolução de número 16543, de 25 de maio de 2023, do Tribunal de Contas dos Municípios, restando sanadas as inconsistências apontadas. Inciso 3º do voto. Diante das constatações e em conformidade com o parecer prévio favorável à aprovação emitida pelo Tribunal de Contas dos Municípios, esta Comissão de Finanças e Orçamento emite parecer conclusivo pela aprovação das contas da Prefeitura de Ipixuna do Pará, exercício 2021, de responsabilidade do senhor Artemis Silva de Oliveira, com as ressalvas apresentadas. Por todo o exposto, considerando que o exercício do controle externo dos atos do Executivo Municipal é uma prerrogativa do Poder Legislativo, que exerce com auxílio técnico do Tribunal de Contas dos Municípios, considerando ainda que, após exaustiva instrução processual, o TCM Pará emitiu parecer prévio recomendando a esta Câmara Municipal a aprovação da prestação de contas exercício 2021 de responsabilidade do senhor Artemis Silva de Oliveira, por estarem irregulares, e considerando que, após a análise minuciosa da defesa apresentada pelo senhor Artemis Oliveira, ficou ainda mais transparente as razões das recomendações constantes no mencionado processo. Manifesto meu voto seguindo a recomendação do TCM Pará pela aprovação da prestação de contas exercício 2021 de responsabilidade do senhor Artemis Silva de Oliveira. É o parecer, sala de reuniões das comissões
da Câmara Municipal de Pixinal do Pará, 23 de outubro, vereador Railton da Silva, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, de acordo com o voto do relator, vereador Eleildo Oliveira Simeão, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e vereador Sérgio da Silva Costa, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. E aqui, presidente, só para concluir a leitura da resolução 16.543 do referido processo do município de Pixinal do Pará, unidade gestora, Prefeitura Municipal, assunto, prestação de contas anuais, interessado Artemio Silva de Oliveira, contador Gleidson Rodrigues Alves, instrução 6ª Controladoria do Controle Externo, procuradora Érica Paraense, relator conselheiro Lúcio Vale, exercício 2021. Ementa, prestação de contas anuais do chefe do Poder Executivo Municipal de Pixinal do Pará, exercício financeiro de 2021, defesa apresentada, emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas com ressalvas, aplicação de multas e determinações. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, resolvem os conselheiros do Tribunal de Contas dos municípios do Estado do Pará, por votação unânime nos termos do relatório e voto do conselheiro relator, que passam a integrar essa decisão em 1. Emitir com fundamento no artigo 37, inciso 2 da Lei Complementar 109 de 2016, parecer prévio favorável à aprovação com ressalvas da prestação de contas anuais do chefe do Poder Executivo Municipal de Pixinal do Pará, de responsabilidade do senhor Artemio Silva de Oliveira, exercício financeiro de 2021. Lida as 3 matérias pelo nosso primeiro secretário e vereador Isaac Farias, declara aberta a discussão do parecer número 02/2025 da Comissão de Finanças e Orçamento. Se alguém quiser se pronunciar diante do parecer. Não. Não. Só em relação ao parecer. Se alguém da comissão queira se manifestar, queira falar do que foi baseado. Não? Com a palavra o vereador Mardoni Jones. Boa noite a todos. Saudar novamente todos aqui presentes na plenária, todos que nos acompanham através da live. Em nome do prefeito Artemis, saudar toda a gestão Artemis Oliveira, presente. Com grande satisfação e transparência, enquanto órgão fiscalizador, venho deixar aqui o meu voto de aprovação às contas do prefeito Artemis Oliveira, por entender, acompanhar o compromisso, a transparência, a responsabilidade que o Artemis, junto com toda a sua gestão, veio administrando nosso município, fez e está fazendo. E aqui, os parabéns, Artemis, por todo o compromisso, responsabilidade, igual eu disse, transparência com o nosso município. Não é à toa que o TCM deu o parecer favorável à aprovação. E aqui a minha votação também a favor. E também parabenizar o TCM pela agilidade. A agilidade está votando já as contas de 2021, não é isso? Onde a gente veio votar contas aqui dos ex-prefeitos aí 9, 10 anos atrás. Parabéns ao TCM, parabéns ao prefeito Artemis Oliveira, que está recebendo parecer favorável do TCM, e dessa casa também acredito que todos vão ser a favor. Eu quero agradecer o posicionamento e já antecipação do voto do nobre vereador Mardoni Jones, mas para seguirmos o rito, né? A discussão estava aberta ao parecer, em relação ao parecer, mas o nobre vereador já fez a sua exclamação e é válida, mas então passaremos para a próxima fase, né? E a palavra está concedida à defesa para proceder à sustentação oral por até 30 minutos. Com a palavra, o senhor prefeito municipal Artemio Silva de Oliveira.
Boa noite a todos. Quero, antes de tudo, agradecer ao nosso Pai do céu, Criador, o nosso Deus. Quero cumprimentar o décimo presidente, vereador Evandro Souza, cumprimentar o primeiro secretário, o Isaac Farias, Cláudia Artemisa, quase minha parente, lembra da mesa diretora, cumprimentar o vereador Mardônio Jones, cumprimentar o vereador Luiz Ribeiro, vereador Sérgio Costa, o vereador Nani, cumprimentar o vereador Dailton Reis, cumprimentar o vereador Ailton, relator, Comissão de Orçamento e Finanças do Orçamento, cumprimentar o vereador Luciano, vereador Eleildo, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Orçamento. Cumprimentar meu vice-prefeito, Rob Santiago. Obrigado por estar presente. Esse momento é muito importante para todos nós. Cumprimentar os secretários presentes, secretária de Governo, Lobato, secretário de Obras, Parley Noca, secretária de Educação, Gláucia Silva. Não vou citar o nome todo, né, Gláucia? Mas eu sei o nome todo. Cumprimentar o secretário de Finanças, Jean, a secretária de Junta, Josi Bobsen. Estou me confundindo às vezes no sobrenome, mas eu vou acertando aqui. Cumprimentar o secretário de Agricultura, ex-vereador, Anderson Magalhães, e a secretária de Meio Ambiente, Patrícia Bahia. Secretário Zé Maria, Saúde. Secretário Paulo. Paulo é Esporte, Cultura, Lazer. Né, Paulo? E um bocado mais, né? Em nome de vocês, eu quero cumprimentar todos os presentes. Equipe de governo, população que está nos acompanhando, que está nos assistindo. Cumprimentar a Fabiana, conselheira tutelar. E todos vocês. Quero deixar a minha gratidão, primeiramente a Deus. E para iniciar a minha fala, eu quero deixar um versículo que eu acho importante e muito fundamental para esse momento aqui. Versículo que traz para a gente, esse versículo me recorda o que eu vou daqui a pouco falar. Provérbios, capítulo 16, o versículo 3. Provérbios diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, os seus planos darão certo. Gratidão ao Pai do céu, gratidão aos vereadores, os que estiveram no mandato passado e que estão agora no mandato presente. Gratidão ao povo da Ipixum. Falar desse momento, falar das contas de 2021, é preciso voltar a 5 anos atrás. É preciso retornar ao início, a janeiro de 2021. Mais precisamente, nós retornarmos a 2020. Um ano que não foi comum para nós. Não foi um ano normal para nós. Primeiro, nós tivemos onde o próprio dia da eleição já foi fora do que é normal. Geralmente é a primeira semana, o primeiro domingo de outubro. Nós tivemos uma eleição que foi dia 15 de novembro. Portanto,
prazo para que nós pudéssemos compor equipe ou fazer transição já foi muito menor do que geralmente são. Nós tivemos primeiro uma eleição que foi em 15 de novembro. Nós tivemos, portanto, somente 45 dias para fazer a transição. Segundo ponto, e é importante que nós também relatemos aqui. 2021, nós tivemos uma transição, 2020, nós tivemos uma transição muito delicada. Eu posso afirmar que nós quase que não tivemos uma transição. O que, para qualquer gestor, inicia uma gestão, se você não tem números, se você não tem dados, se você não tem informação, é muito mais difícil você iniciar um governo. É muito mais complexo você iniciar um governo. Eu estou trazendo aqui, de forma bem prática, de forma bem transparente e verdadeira, o cenário que nós nos deparamos. Primeiro, uma eleição fora do prazo normal. Segundo, a transição que eu posso afirmar que quase não existiu. Terceiro, eu não posso me esquecer que em 2021 nós estávamos iniciando o governo quando nós tivemos o maior incidente da história de Ipixuna. Nós tivemos, e a população de Ipixuna sabe disso, o maior desastre ambiental que o município já sofreu. Especificamente, em fevereiro de 2021. Nosso município foi tomado pelas águas. As pessoas que nos acompanham aqui sabem disso. Eu estou trazendo esse retrato histórico para justificar as ressalvas que o Tribunal de Contas apontou. Estou trazendo esse retrato histórico para que a gente possa resgatar o que foi o início de 2020. O desafio de ter assumido, não, em meio ao problema e ao caos, em meio ao desafio de falta de informações, computadores que estavam, mas quando você acessava não tinha informação nenhuma. Não tinha dados, não tinha números. Quando nós fomos ter acesso, também porque o dia 3 de janeiro, que foi o dia útil, nós fomos ter acesso às contas de fato da prefeitura, do município. Já tinha passado o dia 10 de janeiro. Eu retrato isso aqui, dada a dificuldades. Mas mesmo assim, momento pandêmico, Covid-19, cidade tomada pelo susto, pelo medo, uma pandemia que ninguém sabia como enfrentar. Em meio a tudo isso, nós assumimos um governo com os desafios. E por que eu trouxe esse texto de Provérbios 16 e o versículo 3? Porque naquele canto, essa tribuna estava naquele canto, no dia da minha posse. No dia 1º de janeiro de 2020. A tribuna naquele canto e naquele canto. Em meio à emoção de ter feito que era muito desafiador, eu posso dizer que um pleito até que impossível ao olho humano de vencer. Aquele canto, vendo os meus parceiros, minha família, e naquele canto eu fiz o juramento para Deus, ficou gravado esse juramento. Naquele juramento eu não só disse que esforçaria ao máximo para ser um gestor dedicado, mas eu fiz a seguinte fala e retrato agora. Aquele dia, naquela noite, eu disse para Deus que Deus viesse e fizesse parte, conduzisse a nossa gestão.
E naquele momento não seria somente o prefeito Artemis que, mesmo em meio aos desafios e a preocupação da gestão, mas eu convidava Deus para que fizesse parte do nosso. Eu convidava Deus para que Ele dirigisse o nosso governo. E assim nós fizemos. Passado um ano, eu quero ressaltar aqui a minha gratidão a todas as pessoas. Passado um ano, passado 2 anos, 3 anos, passado 4 anos, e o mandato termina. Passado praticamente 5 anos, eu já estou no meu segundo mandato. E o povo que me reconduziu para o segundo mandato, não só me reconduziu, mas também me deu uma grande diferença de votos. Mas no 5º ano, as minhas contas de 2021 chegam para dizer para nós que esse momento aqui é um momento histórico e importante. Porque na história de Ipixuna, o vereador Railton, nobre relator da Comissão de Orçamento, na história de Ipixuna, esse momento é histórico. Eu fiz questão de vir aqui esse momento. Porque eu sei que esse dia, que essa noite de hoje é uma noite histórica. Nós não vimos um momento como esse nos anos ou nos mandatos que se passaram. Com muita alegria no coração, muita felicidade na alma, com a certeza de ter as contas de 2021 analisadas de forma microscópica, mas também de uma forma fria pelos técnicos do Tribunal de Contas. Porque lá no Tribunal de Contas, ninguém me conhece. O Tribunal de Contas, ele analisa um gestor como analisam os outros gestores, ordenadores de despesa. No Tribunal de Contas, não tem conchavo, não tem. Então, eles analisam as contas a partir da letra fria, dos números frios. E depois de toda uma análise, eu estou citando aqui uma análise por pessoas competentes, por técnicos, controladores, por auditores, que analisam a conta de um ano. Dos recursos que nós recebemos e dos recursos que nós aplicamos, o Tribunal de Contas, com seus técnicos competentes, renomados, avaliaram nossas contas. Detectaram alguns equívocos, sim, e aí eu queria destacar aqui alguns que foram, pelo menos 2 que foram citados aqui. Quando se falou do percentual invertido na educação, que a lei diz que nós temos que invertir, temos que fazer 25%, nós investimos 23,98. Faltando, portanto, 1,02%. No momento de pandemia. Momento de pandemia. A emenda à Constituição, ela não torna a falta da aplicação, Railton, crime. Torna. Ela me permite que durante 22 e 23 eu faça a aplicação. E nós fizemos. É tanto que as minhas contas de 2022 e 2023 também já estão com parecer pelo Tribunal de Contas pela aprovação. O que eu trago aqui, gente, para todos nós, vereadores, secretários, eu queria deixar um agradecimento muito especial aqui à minha equipe. Eu quero agradecer vocês. O Dr. Isaac, inclusive, fez parte comigo. No início foi meu procurador. Primeiro, meu
procurador extrajudicial, depois para o meu procurador, e quero deixar vocês, equipe, secretários, diretores, controlador interno, contabilidade, jurídico, quero deixar a vocês a minha gratidão. Às vezes, quando a gente é chato, quando a gente chama atenção, quando a gente cobra, mas a gente cobra para que esse momento que é histórico, ele possa acontecer. Para que uma sessão como essa, de análise de contas, onde a gente teve o prazer de investir o recurso público com responsabilidade. Deixar vocês, porque vocês sabem que a gente continua com o mesmo ritmo de cobrança, com o mesmo ritmo de acompanhamento, e tudo isso nos faz, repito, nos faz ter 2021 com o parecer do Tribunal de Contas, do órgão de controle externo, aprovando nossas contas, com 2022 com o parecer do Tribunal de Contas também aprovando nossas contas, e com 2023 com o Tribunal de Contas também aprovando nossas contas. 2024 já está sob análise. Ipixuna sai do mapa vermelho. Ipixuna sai do cenário onde você chegava no Tribunal de Contas e tinha o reflexo de um município que trazia uma lâmpada vermelha, acesa. Porque momentos como esse, embora 2021 apresentados com ressalva, e nós, é importante também que seja dito, que nós, presidente, nós tomamos medidas. Quando o Tribunal de Contas fez as recomendações do percentual, fez as recomendações do nosso percentual com o pessoal, nós capacitamos nossa equipe, nós formamos mais nossa equipe, nós trouxemos mais capacitação, mais qualificação para a nossa equipe. Hoje, eu tenho, Railton, a felicidade de dizer, nós temos um corpo técnico hoje muito competente, dedicado àquilo que faz, comprometido com aquilo que faz. Tanto é, quando me solicitam capacitação, recente agora nossa equipe foi participar de uma capacitação em Santarém, dada a importância que nós damos às formações. Portanto, quando o Tribunal de Contas fez as recomendações, nós acatamos, estudamos, capacitamos, formamos, investimos na qualificação de pessoas. E por esse motivo, hoje, repito, vereador Sérgio, membro da Comissão de Orçamento, repito, esse dia é um dia histórico. Quem deve festejar não somos somente nós, a população de Ipixuna, que tem a certeza que o seu recurso ele foi bem aplicado, ele foi bem investido, ele foi feito com transparência, não teve danos, apesar da recomendação do Tribunal de Contas, danos ao erário. E repito mais uma vez, quem analisou não fomos nós. Quem analisou foram pessoas que nem me conhecem, que nem sabem pessoalmente quem é o prefeito Artemis. E analisaram na frieza dos números, na frieza dos dados. E isso nos dá, vereador Mardoni, a certeza e a segurança de que analisaram com precisão, que foram rigorosos na análise das contas e trouxeram, portanto, a Ipixuna, trouxeram a todos nós esse momento especial e histórico de nós termos nossas contas com parecer pela aprovação. E quero, portanto, me dirigir agora aos nossos nobres vereadores. Da mesma forma que o Tribunal de Contas o fez, eu também peço aos que deliberem sobre a aprovação
a transparência e o compromisso nosso com a causa pública, com a gestão pública, sem ser omisso, sem ser relapso, mas preocupado com talvez poucos estiveram preocupados. E tem uma coisa que eu acompanho, que cobro, é que a equipe seja rigorosa. Nós montamos um fluxo diferente na prefeitura. Nós montamos um sistema administrativo diferente, onde o controle interno tem que funcionar. O controle interno tem que fazer valer. Mas isso, ele está também nos ajudando que esse momento histórico aconteça. Que a contabilidade seja rigorosa. Acompanhe, monitore, cobre, para que, fazendo assim, esse momento histórico possa acontecer. Finalizando, agradecendo aos nobres vereadores, agradecendo a Comissão de Finanças e Orçamento, agradecendo a população presente, a população que nos assiste pela live, pelas redes sociais. Esse momento, Ipixuna do Pará, é um momento importante para todos nós. É um momento que Ipixuna sai desse mapa vermelho, onde tinha um período da história de Ipixuna. Os momentos eram turbulentos, eram dramáticos, eram preocupantes, onde as contas eram reprovadas e aonde o município sangrava e sofria. Eu trago isso não com felicidade, mas trago isso como um momento de superação para todos nós. Hoje, nós temos uma equipe que se doa. E um exemplo que a gente pode deixar para agora e para as próximas gerações. Estamos no segundo mandato. Estamos terminando o nosso primeiro ano, nosso segundo. Nós vamos continuar trabalhando, vereador Luciano, nesse mesmo empenho, para que os próximos anos a gente não volte aqui a fazer a defesa que nossas contas foram reprovadas. E uma coisa eu vou ressaltar aos senhores. Eu não quero jamais, e disse isso em outro momento, eu não quero jamais pedirei isso aos senhores, que, indo um parecer do Tribunal de Contas, eu não quero que vocês sejam contrários. O Tribunal de Contas emitiu um parecer reprovando as contas. Eu não quero que os senhores sejam contrários a isso. Sigam o que o Tribunal de Contas tem feito, porque o compromisso é nosso. O compromisso é nosso. De fazer com zelo, fazer com dedicação. Portanto, parabéns a todos nós. Parabéns à nossa equipe, parabéns a todos que fazem conosco. É impossível você fazer gestão séria, comprometida, se você não tiver uma equipe tão competente e dedicada como nós temos. Portanto, parabéns à minha equipe, parabéns, vereadores. Deus abençoe Ipixuna do Pará. Está franqueada a palavra aos senhores vereadores e vereadoras que queiram se manifestar sobre a matéria em pauta pelo prazo máximo de 5 minutos. Com a palavra o vereador Adailton Reis. Boa noite mais uma vez a todos. Eu preparei aqui um texto para não esquecer de nenhum detalhe aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor prefeito Artemis Oliveira, senhoras e senhores presentes aqui na plenária. Hoje é um dia muito importante para a administração pública do nosso município e, sobretudo, para a história política de Ipixuna do Pará. Estamos aqui para reconhecer a aprovação das contas do prefeito Artemis Oliveira,
Um ato que representa não apenas o cumprimento das obrigações legais, mas, acima de tudo, o respeito ao dinheiro público e o compromisso com a transparência na sua gestão. A aprovação das contas de um gestor não é um simples trâmite burocrático, é o reflexo de um trabalho sério, planejado e responsável. É a confirmação de que os recursos públicos foram aplicados de forma correta, voltados para o bem-estar da coletividade. E dentro dos princípios que regem a administração pública, a legalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Prefeito Artemis, a Câmara Municipal, ao reconhecer a regularidade da sua gestão, reconhece também o esforço de toda a sua equipe, que foi citada pelo senhor aqui. Com o desenvolvimento da nossa cidade, sabemos que não é uma tarefa fácil, especialmente em tempos econômicos e sociais muito difíceis. Mesmo assim, a sua administração mostrou equilíbrio, seriedade e foco no avanço de Ipixuna do Pará. A aprovação das contas é um sinal claro que a Prefeitura está no caminho certo e que o diálogo entre os poderes executivo e o legislativo continua sendo o pilar fundamental para o progresso do nosso município. Que esse momento sirva de estímulo para que a gestão continue com o mesmo zelo, com a mesma responsabilidade, principalmente com o mesmo amor por Ipixuna do Pará. Parabéns ao prefeito Artemis por mais esse reconhecimento, parabéns à sua equipe, em nome do Jantes Magalhães, parabéns ao povo de Ipixuna, que é o verdadeiro beneficiado de uma administração que trabalha com seriedade, compromisso com o futuro. Muito obrigado. A palavra continua franqueada com a palavra o vereador Railton da Silva. Mais uma vez, boa noite a todos. Na pessoa do nosso presidente, Evandro, quero aqui saudar os demais vereadores e vereadoras presentes. E, ao contrário do meu pronunciamento ali, não tinha visto a Alcione, quero iniciar aqui cumprimentando a Alcione, minha patroa, que manda em casa, né, não, Artemis? Já aprendi isso com o senhor. E não cumprimentei porque não tinha visto. E os demais, quero cumprimentar aqui também nossos secretários, na pessoa do nosso ex-vereador Janderson Magalhães, que seja sempre bem-vindo a essa casa, que fez um bom trabalho dentro dessa casa. Quero cumprimentar também todos os ex-vereadores que estão presentes aqui, quero nomear cada um deles, o Jean Bobcien, que é secretário de Finanças, o nosso vice Robson Santiago, que já foi presidente desta casa, fez um bom trabalho também, Antônio do Quiandeua, que está presente? Está presente juntamente conosco, o Ireudo Alves também, que está presente nesta casa, meus cumprimentos a todos. E esse momento, Artemis, é um momento realmente muito bom para nós. E eu inicio a minha fala falando o seguinte, eu escrevi algumas coisas aqui bem rápida. E diz assim, ó, eu escrevi. Quando se trabalha com responsabilidade e planejamento na gestão pública, o resultado se tem com a sua prestação de conta e a sua afirmação é isso. Contas aprovadas por órgão técnico e contas aprovadas pela Câmara. E esse momento realmente é um momento muito histórico para nós, muito importante para nós. Momento importante que eu julgo, que eu estou dentro dessa casa, se não salva a memória, Evandro, acredito que essa seja a 6ª vez que eu participo de uma sessão de prestação de conta. E durante essas 6 vezes que eu participei, só foram 2 vezes que nós tivemos contas aqui aprovadas, recomendada pela aprovação do Tribunal de Contas. Todas as outras foram recomendando a reprovação. E quando a gente ouve a sua palavra, prefeito, a gente vê que o senhor realmente trabalha com grande responsabilidade. E a responsabilidade com que se trabalha, cobrando os seus, que são a parte dos secretários, a parte técnica jurídica, a parte técnica contábil, a gente tem um reflexo disso aqui dentro dessa casa.
Quando se tem, nós aqui, enquanto comissão, a gente estava vendo algumas recomendações, né, que foi intempestividade, algum retorno de pedido de explicação. Todos os outros também tiveram esse mesmo momento, foram colocadas suas contas para aprovar e detectaram alguma falha e falaram, você tem que corrigir isso daqui. Os outros, a maioria, não corrigiram. E o Senhor, como muito bem faz e cobra a sua equipe, corrigiu, e o Tribunal de Contas traz para nós essa prestação de conta para que a gente possa aprovar ela, recomendando a aprovação. E isso é de grande satisfação para nós, porque a gente aqui não está indo de embate com ninguém. É ruim quando a gente tem que fazer, às vezes, Mardoni, um discurso aqui, mesmo a gente tendo dentro da nossa legalidade, a gente ter que usar um discurso elogiando e ao mesmo tempo batendo. E hoje aqui a gente elogia, a gente parabeniza a sua gestão e também quero sim parabenizar toda a equipe do prefeito Artemis, porque o Artemis ele dá o comando. A equipe técnica, jurídica e contábil, elas executam. E todo mundo trabalha em conjunto e a gente vem para cá e fica feliz com essa prestação de conta. Quem dera que todos os outros prefeitos tivessem essa mesma hombridade, essa mesma seriedade, essa mesma responsabilidade e também tivesse a oportunidade de fazer em tempo hábil, né, enquanto está no mandato, a sua prestação de conta e vir participar de um momento desse tão bom que a sociedade de Ipixuna ela reconhece e vê que o dinheiro está sendo aplicado e que os trabalhos estão sendo feitos e que o resultado é isso que eu volto a dizer. Prestação de conta aprovada e a Câmara também aprovando. Que Deus continue abençoando a sua administração e que nós continuamos trabalhando unidos pelo município de Ipixuna e que cada um de nós tem um período de tempo aqui dentro. E que esse período de tempo que nós iremos passar aqui, a gente passa, deixa nossa contribuição e quando sairmos daqui as pessoas possam dizer, pode até não feito tudo, mas pelo menos ele fez algo importante para a nossa cidade. A nossa história vai ficar. E a gente, Artemis, estava pensando, estamos no mês da consciência negra, né? É o mês de novembro. Dia 20 de novembro agora é o dia da consciência negra. Nós que somos tão julgados, nós que, para conseguir alcançar os nossos objetivos, nós passamos por cima de tantas coisas e somos, às vezes, humilhados, e até com palavras que nos entristecem, e que talvez a gente, dentro do nosso quarto, eu acredito que talvez o senhor já aconteceu isso, como já aconteceu comigo, entrar dentro de um quarto e você se lamentar, chorar, e dali para frente você só chorou dentro do quarto, mas quando você sai na rua, você sai de cabeça erguida dizendo, eu vou vencer, eu vou aprovar, eu vou sair de boa. Mês da consciência negra, para nós, negão, é um mês de retratação, sim, mas aqui dentro dessa tribuna e dentro dessa casa se faz valer a nossa cor, a nossa pele, a nossa persistência e a responsabilidade. Que Deus abençoe. Continua franqueada a palavra. Vereador Eleildo Simeão. Mais uma vez, boa noite, né, a todos. Pedir sabedoria, né, prefeito? Nesse momento, Deus me dê muita sabedoria nesse momento aqui. Eu venho aqui em forma de agradecer também, viu, presidente? O senhor, por ter me dado aqui nessa casa cargo de confiança. Presidente da Comissão de Orçamento. Agradecer também o Railton, relator, nosso amigo Sérgio Costa, membro. Reunimos para acontecer esse momento. Nós podíamos, prefeito, prolongar para mais uma semana, 2 semanas, mas nós entramos em bom senso que falamos que o povo tem que saber o que acontece no nosso município, né? Hoje chegou suas contas aprovadas pelo TCM e o povo tem que saber o que está acontecendo, saber aqui o que está aqui nessa casa.
E isso é importante. Eu venho aqui lhe parabenizar, falar para o senhor. Aquele momento, em 2021, o senhor sendo prefeito desse município, é gestor até hoje. E naquele momento o senhor tinha vários secretários que estavam ali junto com o senhor, comungando e ajudando o município, e outros, todos eles estão de parabéns. Porque um prefeito, ele só cresce com o grupo, ele só cresce com a família, ele só cresce com pessoas que estejam do lado dele para ajudar. E nesse momento só tem muitas pessoas para lhe ajudar naquele momento. Então, todos estão de parabéns, o senhor também. Eu tenho aqui para falar para o senhor que o senhor teve aqueles momentos todos e com recurso público o senhor fez, hoje está acontecendo sua prestação de conta. Eu, vereador Cachaça, fico feliz por isso. O reflexo disso é a gratidão que eu venho aqui também. E conte comigo, conte com um parceiro, um amigo que o senhor tem aqui nessa casa, o vereador Cachaça, viu? Eu disse isso para as pessoas. Há 3 anos atrás, eu pedi a Deus um cargo, e Deus me deu esse cargo na Câmara Municipal, junto com o senhor, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado e conte com o seu parceiro. Com a palavra, o vereador Luciano. Boa noite a todos. Queria primeiramente mais uma vez agradecer a Deus por essa oportunidade, mais uma vez estar aqui nessa Casa de Leis. Em seu nome, presidente, saudar a nossa mesa diretora, nosso primeiro secretário Isaac, nossa segunda secretária, a Cláudia, os nobres pares que se encontram aqui. Em seu nome, prefeito Artemis, saudar toda a equipe de governo que aqui se faz presente, saudar o nosso vice-prefeito Paulo Santiago, nossa primeira-dama, Aine Lobato, e todo o secretariado. Não vou falar o nome de todos porque posso cometer o erro de esquecer alguém, mas em nome do Janderson, saudar todos os secretários, em nome da Patrícia, todas as secretárias do governo Artemis Oliveira, saudar o ex-vereador Antônio Quiandeu, que aqui se faz presente também, e todos aqui que vieram para prestigiar esse momento da prestação de contas do ano referente a 2021 do prefeito Artemis. E dizer, prefeito, parabenizar pela sua fala, pelos seus esclarecimentos, que é de suma importância. Como o senhor bem falou, tenho certeza que é histórico. É histórico o que está acontecendo hoje nessa sessão, em poder ter o senhor à frente do município e tendo a oportunidade de se manifestar, se defender com relação às situações que aqui foram julgadas pela sua prestação de contas, como o senhor bem colocou, das dificuldades, tudo aquilo que foi, e eu acredito, eu confio, porque nós estávamos também no começo, vendo a dificuldade que foi o governo e tudo aquilo que aconteceu no decorrer do ano de 2021. E é isso aqui que estava em pauta no julgamento pelo TCM, embora, como ele bem colocou, essa questão de números serem frios, mas quem estava aqui estava quente, sabendo das dificuldades e tudo que estava acontecendo aqui no município de Pixuna do Pará. Glória a Deus que o TCM olhou para as situações, embora a gente sabe que no primeiro ano de governo ter as contas aprovadas sem nenhuma ressalva para cuidar mais com as situações que se apresentavam no nosso município de Pixuna do Pará. Mas, como foi bem colocado, foram sanadas, foram aceitas as colocações, teve tempo hábil para se defender, se defendeu com maestria pela equipe que tem, pela equipe que conta, no apoio que tem, por ter se aprimorado a equipe, e eu quero parabenizar mais uma vez a equipe toda de governo que faz um excelente trabalho à frente da nossa Prefeitura Municipal de Pixuna do Pará. Eu fiz aqui um pequeno texto, aqui algumas coisas que eu achei interessante, assim, que é com grande satisfação que me dirijo a esta casa e ao público presente para falar sobre um assunto de grande importância para o nosso município de Pixuna do Pará, que é a aprovação da prestação de contas do prefeito Artemis Oliveira pelo Tribunal de Contas do município. Essa aprovação é um reconhecimento do trabalho sério e responsável do prefeito Artemis e de toda a sua equipe de governo, que tem trabalhado incansavelmente para garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente e eficaz em benefício de todos os cidadãos pixunenses.
A aprovação da prestação de contas do Tribunal de Contas é um selo de qualidade que atesta que a capacidade do prefeito Artemis e de toda a sua equipe de gerir os recursos públicos com responsabilidade e transparência é um exemplo de que é possível fazer mais com menos e que a boa gestão é fundamental para o desenvolvimento do nosso município de Pixuna do Pará. Como vereador, é meu dever de fiscalizar e acompanhar a gestão do prefeito e posso afirmar que essa aprovação é um reflexo do compromisso do prefeito com a transparência e a responsabilidade. Quero parabenizar o prefeito Artemis e toda a sua equipe mais uma vez pelo trabalho realizado e agradecer ao Tribunal de Contas pela sua diligência e profissionalismo na análise da prestação de contas. Essa aprovação é um estímulo para que continuemos a trabalhar juntos para construir uma cidade melhor para todos. É um exemplo de que, quando trabalhamos juntos, podemos alcançar grandes coisas. Muito obrigado. Queria também parabenizar aqui esta casa pela nossa comissão, formada aqui pelo relator Railton, pelo presidente Eleildo, mais conhecido como Cachaça, e pelo membro Sérgio, dizer que esta casa, sim, prefeito, como o senhor bem colocou, e o Railton também falou nessa questão todas as vezes que chega o parecer do TCM, nós temos essa incumbência, sim, de avaliar, analisar e fazer aquilo que está no nosso dever como legislador. Eu queria parabenizar mais uma vez a sua gestão, dizer que nós fazemos parte e queremos continuar com o município crescendo cada vez mais. Muito importante, eu digo assim, que eu fico muito feliz hoje de fazer parte da gestão Artemis, e dizer assim, que é bonito quando você passa e vê as pessoas elogiando o trabalho que está sendo feito pela equipe. Constantemente está passando aqui pela BR, está fazendo um curso em Bragança. Eu sempre passo com um amigo meu lá de Paragominas, e ele elogia muito o trabalho da sua equipe, o seu trabalho, prefeito. Diz da mudança que foi feita aqui em Pixuna do Pará e que continua sendo feita. Conversando com os amigos de Paragominas também, fala assim, rapaz, Artemis trabalha muito ali em Pixuna. Não sei como ele consegue fazer tanto com tão pouco, mas eu parabenizo e agradeço, assim, e fico muito honrado em poder fazer parte do seu governo e dizer que pode contar com a gente, já antecipando o meu voto, favorável ao parecer, mas muito obrigado pela presença de todos, parabenizar a equipe, que continuamos assim, trabalhando para que possamos desenvolver cada vez mais o nosso querido e amado município de Pixuna do Pará. Meu boa noite a todos, ficamos todos na paz do Senhor Jesus. Com a palavra a vereadora Cláudia Artemisi. Boa noite a todos. Em nome do presidente, quero saudar os nobres colegas. Em nome da primeira-dama, quero saudar todas as mulheres hoje presentes aqui na plenária. Em nome do prefeito, todos os seus secretários e os demais, todos que estão nos assistindo pela live. Foram bem relatados aqui, foi bem feito a plenária, a fala do prefeito. Complementando mais um pouco aqui, a respeito desse assunto, isso aqui não é só um momento de formalidade, mas sim, prefeito Artemis Oliveira, é um ato de agradecimento e de reconhecimento com o seu trabalho no nosso município, que o senhor vem fazendo aí desde o ato da sua primeiro mandato, o senhor vem conduzindo aí. Um reconhecimento de administração pública no nosso município, que tem sido conduzido com seriedade, com transparência, com compromisso com o nosso povo de Pixuna do Pará. Na sua fala, quando o senhor falou em questão da sua equipe, também quero estender a sua equipe, também trabalhando junto com o senhor, ao seu lado, o senhor dirige as funções, delega as funções para eles e, em seguida, eles fazem um bom trabalho juntamente com o senhor, também junto com o secretário. E antes, em 2021, o senhor estava com a sua equipe e os demais secretários, Quando eu falo equipe, são todos os seus funcionários das secretarias do município de Pixuna do Pará. E também os secretários. Antes era só ele como prefeito e a sua equipe. E hoje também temos, agora na sua nova administração, nosso vice-prefeito Robson, também fazendo parte, também aí desse, conduzindo. Agora eu creio que antes já veio com um bom resultado, que vê agora também, Quero parabenizar vocês dois, junto com a equipe, mais uma vez, e deixar aqui para vocês meus sinceros
Meus sinceros abraços para vocês e apoio, viu, prefeito, que o meu mandato está à disposição, juntamente com os demais colegas. Vocês podem ter certeza, igual a fala aqui, relembrando do prefeito, que o TCM nem conhece o seu trabalho, mas a gente conhece. O senhor é uma pessoa no nosso município que realiza sonhos. Isso é uma fala que eu sempre faço. Nos 4 cantos do nosso município, aonde eu passo, o senhor não mede esforço para realizar sonho de pessoas. Eu só tenho a agradecer e boa noite a todos. A palavra continua franqueada. Com a palavra, vereador Luiz Ribeiro. Meu muito boa noite a todos. Primeiro de tudo, em primeiro lugar, queremos assim, em nome do nosso presidente, cumprimentar todos os nossos parceiros, nossos nobres que encontram-se. E em nome do nosso prefeito, queremos cumprimentar a todos também. Queremos aqui, em nome do nosso secretário Jean, cumprimentar todos os nossos secretários. Também quero aqui, em nome do ex-vereador Ireudo, cumprimentar a todos os ex-vereadores e também a toda essa plateia que se encontra. Também cumprimentar a quem nos assiste pela live também. Isso é um momento muito importante de estarmos aqui nesta casa. Isso, nesse primeiro ano, a gente está aqui acredito eu que mais ou menos em torno de uns 20, 22 dias, a gente está participando de uma segunda aprovação. Infelizmente aqui, a gente segue, né, com muita clareza, o que o prefeito nos falou ali ao público. Dizer assim também, é uma satisfação poder estar aqui, dando assim esse voto favorável, porque estamos aqui nesta casa, creio eu que a cada um de nós, não para dizer isso assim, a gente está aqui para reprovar a conta de alguém. Sabemos da responsabilidade, sabemos que todo gestor tem uma responsabilidade imensa, conduziu um município por 4 anos e as suas contas serem aprovadas. Sabemos que ele tem que ter uma equipe muito capacitada, muito qualificada, para que o TCM possa assim vir analisar todas as suas contas e aprovar. Eu gostaria muito em que todos os gestores, porque a gente sabe que, querendo ou não, eles deixam uma história, eles deixam um marco dentro do município. Só sabe quem já teve, só sabe quem passa, quem acompanha. A gente recentemente, analisando, eu vendo todos aqueles vereadores, a gente lembra muito bem aqui que alguns da gente ganhou aquele livro aqui, com a história da Câmara, com a história de todos os vereadores, a gente começa a ler e a gente se emociona com a história de cada um deles, filho da terra, e que de certa forma contribuiu para o desenvolvimento do nosso município. Temos parceiros aqui que a gente vê, tem que também essa satisfação, hoje estão aqui legislando, outros estão aqui como amigo da gente também a gente vê, e todos eles contribuíram com o município. E de uma forma e de outra, principalmente o gestor do município. É muito triste você dizer assim, um filho de Pichuna lutou, batalhou, teve coisas boas e infelizmente as suas contas não foram aprovadas. Então agora neste momento eu me dirijo e parabenizo ao prefeito Artemis, que chega nesta casa, e não para nós aqui dizer assim, estamos aqui votando favorável, sendo que o TCM veio contra. Assim, não reprovamos, mas muito pelo contrário. Estamos só acompanhando o parecer do TCM que veio aqui aprovar as contas. Assim também, como infelizmente a gente não pôde dar aquele voto favorável em recentemente umas contas que chegou uns 20 dias atrás, porque infelizmente veio negado o TCM. Portanto, a gente acompanha o parecer que vem do TCM, porque quando a gente discorda com o TCM, você está discordando com várias e várias situações. Então hoje, o que eu tenho a dizer, parabenizar o prefeito, tenho certeza que foi um ano muito dificultoso, igualmente ele falou de início, quando ele estava no 2º mês dele de mandato, aconteceu aquele imenso desastre, lembrando disso, sabemos que logo em seguida, ele veio, estava em plena pandemia também, logo ele veio adoecer também, que eu lembro que ele fez uma cirurgia também, e graças a meu bom Deus, mesmo com tanta dificuldade, assim, ele está aqui hoje com as contas dele sendo aprovadas
por nós, mas sim também que já veio aprovado do TCM. Parabenizo ele mais uma vez e toda a equipe dele. E assim, continuamos trabalhando pelo nosso município, em busca sempre de dias melhores, em busca de algo melhor para a nossa população. E creio eu, que é que ele falou, as outras contas já foram, né? Creio eu que, dado o parecer, sim, pelo TCM, já estão em análise o ano de 2024. E é uma honra. A gente queria muito que todos aqueles que passassem por aqui viessem favorável do TCM e que seja favorável dessa casa também. Pela responsabilidade que cada um tem, pelo trabalho que todos têm feito dentro do município, que deixa uma marca, uma história dentro do município, mas a gente sabemos que não é ele que aprova e sim o TCM. Então, queremos aqui também parabenizar o TCM e a todos, e o meu muito obrigado. Continua franqueada a palavra. A palavra é o vereador Isaac Farias. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Gostaria aqui de registrar a presença de todos que aqui se fazem nesse recinto, através da live, através aqui da plenária. Cumprimento o prefeito municipal Artemis Oliveira, a sua pessoa, o vice-prefeito também, toda a equipe de governo, em nome da secretária especial de governo, primeira-dama, Ene Lobato. Parabenizo todo o time de secretariado que aqui se faz presente também neste momento. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. Quero começar aqui minha fala. Fiz essa fala anterior, vereador Mardoni, na prestação de conta anterior, e sempre digo, prefeito, que quando a gente assume um cargo público, a gente tem que ter a responsabilidade de cuidar, né? Porque eu costumo dizer também que a gente cuida muito bem do nosso CPF, né? Então, se a gente descuida do CPF, a gente também está sendo irresponsável, né, com nós mesmos. E quando a gente passa a assumir um cargo público, principalmente prefeito, secretário de fundos, a gente sabe da responsabilidade que tem. Como o senhor falou aqui, são 144 municípios no estado do Pará. A gente sabe que lá, né, no Tribunal de Contas do Estado, quando passa, né, pelo crivo deles, muitas das vezes eles não conhecem a realidade do município, né? Eles julgam ali pelo que está no papel. A gente sabe que fazer gestão hoje é muito difícil. A gente que já fez parte também, como o senhor falou, da sua equipe de governo, e aqui eu lhe agradeço, né, pela confiança a mim dada, né? Tive tão somente que me ausentar do meu cargo, porque tive que concorrer às eleições ao cargo de vereador, e graças a Deus fui conduzido a esta Casa de Leis, mas a gente sabe da responsabilidade. Eu costumo dizer também que o governo federal, ele costuma dar para o município, mas com a mesma mão que ele dá, ele vai lá e toma também, né? Então, o prefeito, os secretários, ao fazer gestão, né, tem que ali eleger as prioridades do município. E em 2022 foi um ano, 2021 na verdade, foi um ano muito desafiador, que foi ali elegidas as prioridades de 2021. Né? E ali nas prioridades de 2021 a gente pôde observar, né, a confiança que o senhor levou consigo, né, a confiança que o povo de Pixuna lhe deu nas urnas. E ganhar campanha é fácil, né? Eu costumo sempre falar isso, é muito fácil ganhar campanha, não é difícil, mas o difícil é fazer a gestão, né? Fazer aqui a responsabilidade. A gente, como vereador, costumo também falar que quando a gente está do lado de fora, né, muitas pessoas sabem nos criticar, mas quando você passa aqui a sentar na cadeira e vê o tamanho da responsabilidade que todos têm, quem já foi vereador aqui, vejo o Quiandeua, vejo o Ireudo, né, acredito que de ex-vereador só, mas que sabe, o Janderson também, né, Janderson? Que o Janderson já passou por tantos cargos, né, que a gente acaba esquecendo. Foi secretário de fundo, Jean também secretário, né, Jean? Ex-vereador também aqui do nosso município, e a gente sabe da responsabilidade que a gente tem aqui nessa Casa de Leis. E uma delas é justamente esta, de analisar as contas ali vindas do Tribunal de Contas, né, do qual, né, emite pareceres prévios ali de prestação de contas, e cabe aqui a esta Casa de Leis, como órgão fiscalizador, de poder fazer também esse crivo, né? Então, quando já vem de lá, já vem com todo o estudo técnico. Fiz essa fala anterior. Qual foi a fala que eu fiz? Fiz a fala que hoje o tribunal, ele trabalha numa espécie, prefeito,
e quem é secretário, o Jean, que a gente sempre ia ao Tribunal de Contas, né, de forma remota, né? Ele acompanha aqui tudo que acontece aqui no município em tempo real, que é o que eles chamam de Tribunal 360 graus, né? Antigamente a gente via a tristeza que era, né, passar 10, 15, 20 anos para poder chegar a uma prestação de contas aqui no município, e hoje com menos de 5 anos a gente já teve aqui, né, aqui nesta casa a sua prestação de conta do exercício de 2021, 2022 também já tem pela aprovação, 2023 também pela aprovação, e acredito que 2024 também já está caminhando. E quando o tribunal ele trabalha dessa forma, ele dá oportunidade diversas vezes para os prefeitos e gestores de fazer os ajustes necessários nas gestões, né? E aqui eu lhe parabenizo por todas as recomendações, né, por todo o alerta, né, que aqueles tribunais, que aquele tribunal, né, alertava ao município de Pixuna, e pelo senhor ter atendido, né, o que ali foi colocado, e o reflexo desses atendimentos, de fazer ali em compasso, de fazer visitas de forma cotidiana, né? Eu também, além de vereador, sou advogado, como todos sabem, e eu sempre costumo dizer que eu gosto de acompanhar de perto, né? Se é no Tribunal de Contas, a gente acompanha de perto, se é no fórum aqui de Pixuna, a gente acompanha de perto, se é uma notícia de fato no Ministério Público, a gente também acompanha de perto, porque eu sempre falo que muitas das vezes não sabe a realidade aqui que o nosso município, né, ele tem. E como foi ventilado e foi falado aqui pelas falas anteriores, é muito entristecedor quando chega, né, porque às vezes a gente conhece, né, a gente sabe quem é, e é entristecedor quando chega aqui nesta Casa de Leis, prestação de contas pela reprovação, né? E eu costumo dizer que quando ela vem pela reprovação, ali é o reflexo da irresponsabilidade que o gestor ou o ordenador de despesa ele teve com o município. E quando a gente vê esse reflexo de forma contrária, pela aprovação, a gente consegue enxergar, vereador Luciano, a responsabilidade que o senhor teve com a coisa pública, e acredito que se não fosse a sua responsabilidade à frente do município de Pixuna do Pará, o senhor não teria sido reconduzido, né, ao cargo que hoje o senhor ocupa. Aqui, sobre as recomendações aqui feitas, né, eu reconheço que os apontamentos aqui que levaram à ressalva, acredito que não são, né, e reconheço aqui tanto pelo parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, como também pelo próprio relatório e voto daquele Tribunal de Contas, vejo que nenhuma das irregularidades apontadas, elas comprometem a lisura e a transparência da aplicação do dinheiro público nos serviços aqui de cidadania no município de Pixuna. Seria ao contrário a gente fazer essa fala se viesse alguma denúncia juntamente com o processo de prestação de conta, se tivesse algum gasto alarmante fora da realidade. Então eu reconheço que aqui o que houve de apontamento, de fato, é como a gente costuma no direito falar, né? O tribunal ele leva ali o pé da letra, né? O que de fato leva as resoluções, leva, né, as leis complementares daquele tribunal. Mas aqui eu lhe parabenizo pela gestão que o senhor esteve. À época não estava vereador, como foi dito, estava procurador, pude acompanhar mais de perto, e hoje, né, de forma contrária, estou aqui na Câmara também fazendo essa análise, mas uma análise favorável, né, pelo reflexo aqui que a sua gestão vislumbra aqui no município de Pixuna do Pará. E antecipo aqui o meu posicionamento, não há como ser contrário quando vem do tribunal, né, porque quando o vereador vem do tribunal pela reprovação, recomendando a aprovação, presidente, o vereador aqui ele não é obrigado, né, a seguir aquele posicionamento, né? Mas caso ele siga o posicionamento contrário, o que aquele parecer do tribunal prévio fala, ele tem que justificar, né? Então, por isso que eu justifico aqui o meu posicionamento, dado, né, aqui a resolução e o parecer prévio pela aprovação das contas do município de Pixuna do Pará, exercício 2021, sob a sua responsabilidade. E deixo aqui os meus parabéns tanto à sua pessoa como gestor, como toda a sua equipe de governo, né, que a gente sabe que é um desafio muito grande. Hoje eu costumo dizer também que eu tenho mais uma tranquilidade, né? Quando eu estava como procurador, a gente não parava ele acompanhando, era reuniões, mas tudo isso aí para poder ajustar a máquina pública e hoje trazer esse resultado que aqui a gente está apreciando na Câmara Municipal. Meus parabéns. Ainda está franqueada a palavra?
tem mais para fazer uso da mesma. Eu, antes de passar para a segunda parte da ordem do dia, para a votação, eu também gostaria de fazer uma fala. Apesar de já ter sido contemplado pela fala dos nobres vereadores, mas a gente também acompanhou de perto a análise prévia do Tribunal de Contas, e as pequenas falhas que os conselheiros do Tribunal de Contas puderam detectar, questões de tempestividade, a não informação da arrecadação da receita da dívida ativa, que foi muito bem lido pelo primeiro secretário, que é uma prova com pouca gravidade. São coisas pequenas que, pelo nível e pela quantidade de trabalho que foi feito no município de Pixuna do Pará, apesar de ter sido em meio a uma grande pandemia, a um clima que castigou muito também o nosso município, um ano muito atípico, né? O prefeito ainda conseguiu fazer muito no referido ano de 2021. A gente sabe que o Tribunal de Contas, ele faz um trabalho minucioso, trabalho contábil, um trabalho jurídico. Também tem o Ministério Público lá dentro, que também faz o acompanhamento das contas, e daí sai o parecer prévio, né? E a gente, assim como alguns que me antecederam falaram, a gente fica muito feliz, é uma questão de alegria a gente participar de uma prestação de contas onde, apesar de vir com ressalva, mas vem o parecer do Tribunal de Contas pedindo que a Câmara Municipal se manifeste também e possa acompanhar a sua relatoria, né? Por entender que não foi dado nenhum prejuízo ao erário público, né? Coisas pequenas que se tornam irrelevantes, né, no final de todo um contexto. E aí a gente até parabeniza a gestão municipal, porque eu pude acompanhar e na resolução do Tribunal de Contas ela mesma informa que, apesar de tudo, em meio a uma pandemia, em meio a todas as dificuldades, a administração municipal ainda atingiu 95,41% das suas metas, né? Então a gente vê o compromisso, vê de como foi realmente feito o trabalho, foi conduzido. E aqui falaram outros que me antecederam também que outros gestores foram acionados em outras prestações de contas para poder ir fazer as suas correções, mas infelizmente eles não tinham como fazer, porque talvez agiram de má fé, né? Prejudicaram o erário público e por isso não tinham como fazer as devidas justificativas, né? E o prefeito Artemis Oliveira, quando foi acionado, quando o Ministério Público, o Tribunal de Contas pediu as justificativas, a sua equipe de governo prontamente foi lá e fez as suas justificativas e foi aceito pelos conselheiros. Então fica aí o nosso sinceros agradecimentos, né? Quero agradecer também pela vinda do prefeito, pelo reconhecimento do trabalho prestado na Câmara Municipal de Pixuna do Pará. E quero encerrar a minha pequena fala antes de passar para a segunda parte da ordem do dia, dizendo parabéns. Parabéns por gerir o recurso público com responsabilidade e compromisso. Prefeito Artemis Oliveira. Passaremos para a segunda parte da ordem do dia. Declaro iniciada a fase de votação. Portanto, em votação, o parecer conclusivo número 02/2025 da Comissão de Finanças e Orçamento pela aprovação das contas do exercício de 2021. Aquele que for a favor, que permaneça sentados.
por decisão do plenário, fica aprovado a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Pixuna do Pará no exercício de 2021 por 11 votos a 0. E determino a secretária legislativa a lavratura do respectivo projeto de decreto legislativo e o envio desta decisão ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral do município, ao Cartório Eleitoral e ao TCM Pará, para a ciência deste julgamento, a fim de que se cumpra os ditames legais para os fins de direitos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado, fique com Deus.